É muito difícil encontrar lutadores realmente ruins no UFC. Afinal, a gente está falando da maior organização de MMA do planeta. É onde os melhores competem contra os melhores. Mesmo que você não chegue muito longe no Ultimate, quando você sai de lá e vai para outros eventos, você consegue perceber a diferença técnica. Por isso que é tão difícil você encontrar algum lutador realmente ruim competindo no UFC. E também é difícil dizer qual foi o pior lutador que já competiu na organização. Mas, pessoal, eu consegui encontrar essa resposta. Eu achei o pior lutador que já pisou no octógono. E é por isso que no Conto das Lutas de hoje vamos falar de Philip Jack Brooks, também conhecido como CM Punk ou o pior lutador da história do UFC. O maior evento de lutas teatrais roteirizadas do planeta. E assim, na minha visão, eu nunca tive um pingo de dúvida que tudo aquilo ali era roteirizado, eram lutas teatrais. Só que não é como se a WWE tentasse te enganar, te convencer que aquilo é real. Muito pelo contrário. Teve um dia que o Vince McMahon literalmente desafiou Deus no meio do ringue e o Todo-Poderoso apareceu imediatamente. Undertaker aparece do nada no meio do ringue, como se fosse um verdadeiro fantasma, e teve até um cara que a mão dele era uma cobra e essa cobra foi hipnotizada. Ou seja, a WWE em momento algum tenta te convencer que aquilo ali é de verdade. Pelo contrário. Só que o que muita gente não sabe é que, apesar que são lutas roteirizadas, tem estrelas ali que realmente são lutadores. A grande maioria daqueles que já tiveram algum passado em artes marciais foram aqueles que competiram no wrestling colegial. E olha só, não são lutadores meia boca, tem alguns ali que são bem condecorados, como foi o caso do Brock Lesnar, bicampeão All-American da NCAA, que é o ápice do wrestling nos Estados Unidos. Em meados dos anos 2000, o Brock Lesnar fez uma aposta ousada. Ele decidiu que ia entrar no MMA, nas lutas de verdade, e acabou que deu muito certo. Em 2008, ele foi campeão peso pesado do UFC e chegou a defender o seu cinturão 2 vezes. Só perdeu o título em 2011, quando foi jambrolhado pelo Cain Velasquez. Mas tem uma coisa muito interessante dessa época que o Brock Lesnar foi campeão. Acontece que a WWE tem um público absurdo nos Estados Unidos, muito maior inclusive do que o próprio UFC. Então nessa época que o Brock Lesnar chegou lá no Ultimate, foi campeão, o UFC estava sempre batendo picos de audiência, recordes de pay-per-view atrás do outro. Durante muitos anos, inclusive, o UFC 100, protagonizado pela revanche entre Brock Lesnar e Frank Mir, foi o maior pay-per-view da história da organização. Demorou muito, inclusive, para ser batido. Somente com a chegada de Conor McGregor que o UFC 100 foi superado em vendas de pay-per-view. Dá pra dizer então que Brock Lesnar, depois do irlandês, foi a maior estrela que já competiu no UFC. E o motivo disso é que quando Brock Lesnar chegou no UFC, muitos fãs da WWE começaram a acompanhar o esporte por causa dele. Na verdade, foi bom para as duas partes. Muitos fãs do UFC foram assistir a WWE por causa do Brock Lesnar, só que teve muito mais fãs da WWE que passaram a acompanhar o UFC. Só que para um astro da WWE, que nunca tomou um soco de verdade na vida, transicionar para o MMA, para o UFC, era um risco enorme. O próprio Brock Lesnar terminou a sua carreira com problemas de saúde, mas dado o sucesso que foi essa empreitada, era só questão de tempo até o próximo figurão da WWE também tentar a sorte nas artes marciais mistas. Demorou um pouco, mas em 2014 isso finalmente aconteceu de novo, quando CM Punk anunciou a sua transição para o MMA. CM Punk era também uma grande figura na WWE, não tão grande quanto Brock Lesnar, mas ainda assim uma grande figura, e seria um atrativo interessante para tentar replicar o sucesso do Lesnar. Sabendo disso, o UFC foi ligeiro. Contratou o CM Punk para que ele não só estreasse no UFC, mas que fizesse a sua primeira luta no MMA já dentro da organização. E é aí que tava o primeiro problema, porque vejam, o Brock Lesnar, antes de entrar no UFC, ele chegou a competir em outras organizações para poder pegar experiência, ou seja, fez algumas lutas mais tranquilas para não chegar totalmente cru no maior evento do esporte. Só que o CM Punk não teria esse mesmo tempo, porque ele já foi contratado pelo UFC. Então olha só o desafio, a primeira luta da carreira do CM Punk já seria dentro do UFC. Colocar ele contra alguém que já estava no UFC não seria muito justo, até porque o CM Punk não tinha o mesmo passado no wrestling que o Brock Lesnar tinha. Então o UFC precisou se adaptar e entregar para o CM Punk um adversário bem compatível. Em outras palavras, um cara tão inexperiente quanto ele para que ele pudesse ter uma boa chance de vencer. E como eu falei, o UFC é o maior evento do mundo, onde os melhores competem. Então eles teriam que pegar alguém de fora, alguém totalmente novo. E foi aí que durante o reality show Looking for
for a Fight, onde o Dana White viaja pelo mundo para assistir eventos regionais e tentar achar novos talentos pro UFC, ele acabou assistindo a luta do jovem Mickey Gall, de 23 anos, que estava fazendo a sua estreia no MMA profissional. Gall venceu de forma espetacular a sua primeira luta e, sabendo dos rumores, ele foi direto pro Dana White e disse que queria ser a primeira luta da carreira do CM Punk. E logo Dana White foi conquistado. Olha só, um cara inexperiente que só tem uma luta na carreira e que já tá sabendo de tudo, já tá querendo desafiar o CM Punk. Dana White adora esse tipo de atitude e aí encontrou o adversário perfeito. Mickey Gall foi contratado justamente para ser o adversário do CM Punk. Mas tá, havia outro problema também. Acontece que o Dana White e o UFC queria que esse desafio do Mickey Gall acontecesse no UFC, porque aí eles poderiam começar a fazer a propaganda. Mas aí já tinha outro problema, porque o UFC queria que esse desafio do Mickey Gall acontecesse no UFC e não em um evento regional. Para poder começar a narrativa, para poder vender a luta, eles precisavam que Mickey Gall vencesse uma luta no UFC e aí só depois da vitória ele desafiasse publicamente o CM Punk. Então tá, uma parte da missão foi cumprida. Encontraram alguém a dedo pro CM Punk enfrentar. Agora eles precisavam encontrar alguém a dedo pro Mickey Gall enfrentar, vencer e desafiar o CM Punk. E aí pensaram um cara totalmente vencível pro Mickey Gall vencer a sua primeira luta no UFC. Esse cara era o jornalista de MMA e aspirante a lutador Mike Jackson, que estava fazendo a sua estreia no esporte. A sua primeira luta de MMA já seria no UFC contra o Mickey Gall. E aconteceu tudo conforme o esperado. O Mickey Gall foi lá, passou o carro no Mike Jackson e desafiou o CM Punk. Finalmente, o cenário estava montado para que o astro da WWE fizesse a sua estreia no UFC. A luta entre Mickey Gall e CM Punk foi marcada para o UFC 203, que aconteceria em setembro de 2016 em Ohio. E aí, o mesmo efeito do Brock Lesnar aconteceu, só que em escala menor. Vários fãs da WWE demonstraram muito interesse nessa luta, e esses fãs estavam migrando para o MMA. Havia muita curiosidade para saber se o CM Punk conseguiria repetir o mesmo sucesso do Brock Lesnar. Não só vendendo lutas, mas também, quem sabe, um dia disputar um cinturão do UFC. Só que em apenas 2 minutos de luta, ficou muito claro que CM Punk não era o Brock Lesnar. Mesmo com toda a sua experiência no wrestling e no jiu-jitsu, CM Punk foi quedado em literalmente 5 segundos de luta. E depois disso, não se levantou mais. E o choque de realidade começou quando ele tomou a primeira cotovelada na luta. Depois de todos aqueles anos competindo na WWE, com lutas teatrais, golpes falsos, bastou um golpe de verdade, um golpe real, pro semblante confiante dele desaparecer. Somente quando a primeira cotovelada entrou no seu rosto, o CM Punk percebeu a bronca que ele havia se metido. A partir daí foi um verdadeiro massacre. Gall passava a guarda com muita facilidade, golpeava o tempo todo e com 1 minuto de luta já conseguiu as costas. Gall seguiu massacrando no ground and pound até que laçou o pescoço e fechou a finalização, forçando o CM Punk a bater em desistência e ser finalizado em 2 minutos do primeiro round, em sua primeira luta de MMA. Por um lado, você deve pensar que o UFC ficou muito triste com essa derrota do CM Punk. Só que por outro lado, também foi um bom demonstrativo, principalmente para esses novos fãs que vieram da WWE, o nível que o UFC se encontra. Deixou bem claro que não é qualquer um que pode entrar no octógono e se dar bem. E até mesmo um astro da WWE, um cara como CM Punk, com passado no wrestling, foi tirado pra nada com literalmente o lutador menos experiente que o UFC tinha no seu plantel até então. Foi um lembrete que o UFC não é brincadeira, e é por isso que nem outros astros da WWE, e muito menos boxeadores profissionais, tentaram a sorte nesse esporte. Mas muita calma nessa hora, porque esse ainda não foi o fim do CM Punk. Ele havia assinado um contrato de 2 lutas, ou seja, ainda tinha mais uma para tentar ter a sua redenção da primeira. Mas tá, se ele perdeu para um cara que foi escolhido a dedo para ele vencer, quem poderia ser o próximo adversário justo pro CM Punk? A resposta é bem óbvia. Que tal o cara que foi escolhido a dedo para que o cara escolhido a dedo pudesse vencer? Pois é, o novo adversário do CM Punk seria Mike Jackson, o cara que foi escolhido pro Mickey Gall vencer. Então, no UFC 225, em 2018, teríamos uma luta incrível entre 2 caras com um cartel de 0 vitórias e 1 derrota. Esse é o mínimo de experiência e os 2 piores cartéis já registrados no UFC. Ou seja, sem querer, essa seria a luta que iria definir quem é o pior lutador que já competiu em toda a história do UFC. E acredite se quiser, mesmo enfrentando um jornalista, um cara que até então também não tinha conseguido uma vitória profissional sequer,
e claramente não tinha o mesmo investimento que o CM Punk recebeu em treinamento, quem dominou a luta foi o Mike Jackson, que ainda por cima pegou um tanto leve com o astro da WWE. Na verdade, o Jackson foi bem criticado pela falta de senso de urgência, já que ele poderia ter nocauteado ou finalizado o CM Punk várias vezes durante a luta. No fim das contas, vencendo todos os rounds e até com direito a 10-8, Mike Jackson venceu o CM Punk por decisão dos juízes e a empreitada do astro da WWE foi um completo fracasso. Depois, inclusive, o Jackson teve essa vitória anulada, porque ele foi pego no doping no dia da luta por ter dado um tapa no baseado. Saldo final, com um cartel de 0 vitórias e 2 derrotas, perdendo para 2 dos piores lutadores que já competiram no UFC, acho que podemos bater o martelo e dizer que Philip Jack Brooks, o CM Punk, foi o pior lutador que já competiu em toda a história do UFC. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.